Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito de um tratamento capaz de aumentar a pressão parcial de oxigênio dentro dos espaços alveolares dos nossos pulmões, aos níveis de uma pessoa jovem. Esse tratamento ele possui a capacidade de desacelerar o processo de envelhecimento do seu corpo e ainda atuar como um tratamento efetivo para diversas doenças que têm em sua base a deficiência ou a insuficiência de oxigênio nos tecidos. Gostou desse tema? Então nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, compartilhando e dando um like nesse vídeo. Assim você estará ajudando a outras pessoas a receber este conteúdo e também a tornar esse espaço aqui mais relevante. Sem dúvida alguma, e vocês irão perceber isso durante esse vídeo, este tratamento ele é um dos tratamentos mais extraordinários que eu já conheci. E como eu mencionei já no início, esse tratamento ele pode reduzir drasticamente não apenas os efeitos das doenças, como também ele pode desacelerar o processo de envelhecimento do seu corpo. Essa terapia ela é chamada de medicina de von Ardenne ou oxigenoterapia de von Ardenne. Porém, pessoal, eu não quero simplesmente chegar aqui e comentar a respeito dessa terapia. Eu quero sim, de fato, ajudar a você a entender os aspectos básicos e fundamentais dessa terapia. Dessa forma, você irá compreender o porquê que esse tipo de tratamento ele pode reverter processos de adoecimento já estabelecido e também ele pode deixar você biologicamente mais jovem. E é justamente por isso, pessoal, que eu estarei dividindo esse tema em algumas partes, pois dessa forma o vídeo ele não vai ficar muito longo e também serve para que a gente possa organizar melhor esse tema. Você já parou para pensar que a causa número 1 de todas as dores e doenças que existem pode ser justamente a deficiência ou a insuficiência de oxigênio? Você já parou para refletir sobre esse assunto? Se não parou, depois que você assistir e compreender esse vídeo, provavelmente você irá repensar sobre esse tema. Porém, antes de explicar como funciona esse tratamento, é necessário que vocês entendam como o oxigênio passa dos pulmões para os nossos tecidos. Eu sei que isso pode parecer um pouco técnico demais, porém isso vai ser fundamental para ajudar você a entender o porquê que essa terapia ela pode ser um aliado tanto no tratamento de doenças, como também em ajudar a desacelerar o processo de envelhecimento do seu corpo. E eu vou tentar aqui explicar o mais detalhado e simples possível. Mas se ficar alguma dúvida ou se você desejar contribuir, por favor, deixe aqui o seu comentário para que a gente possa aí trocar ideias e aprender juntos. Como nós já sabemos, a pressão atmosférica ao nível do mar ela é de 760 milímetros de mercúrio. E como o oxigênio ele compreende aí aproximadamente 20% da nossa atmosfera, o componente de pressão do oxigênio, chamado de pressão parcial, ele é de 20% desses 760 milímetros de mercúrio, ou seja, cerca de 150 milímetros. Dessa forma, o ar que entra em nossos pulmões, ele contém uma pressão de oxigênio de 150 milímetros de mercúrio. Porém, em nossos pulmões, esse oxigênio ele é diluído juntamente com o dióxido de carbono, o CO2, que sai do nosso corpo. E dessa forma, em nossos alvéolos, a pressão do oxigênio ela será de 150 milímetros menos a pressão parcial de CO2, que é de 40 milímetros. Então, pessoal, a pressão líquida de oxigênio em nossos alvéolos ficará entre 100 a 110 milímetros de mercúrio. Tá dando para entender até aqui, pessoal? Vamos adiante. Vocês vão se surpreender ao longo desse vídeo com o conteúdo que eu preparei para vocês. Então, pessoal, esses 100 a 110 milímetros de mercúrio de pressão, ele é justamente a quantidade de pressão que vai levar o oxigênio dos nossos pulmões até o nosso sangue. E o sangue, como já sabemos, leva aí os nutrientes e também o oxigênio através das artérias até os nossos capilares. E os capilares, eles liberam parte desse oxigênio para ajudar a cada célula a desempenhar aí as suas funções metabólicas. Em uma situação ideal, a pressão do oxigênio nas artérias
quase se igualará à pressão em nossos alvéolos. Quando somos jovens, essa pressão de oxigênio ela gira em torno de 95 milímetros. No entanto, à medida que envelhecemos, essa pressão de oxigênio também diminui muito. Só para você ter uma ideia, uma pessoa com 70 anos de idade, ela terá apenas uma pressão de oxigênio cerca aí de 70 milímetros de mercúrio. E por que saber isso é importante, pessoal? Isso é extremamente significativo porque quando o sangue transporta o oxigênio para os capilares, esse oxigênio ele precisa se dissolver nos fluidos do corpo para chegar aí até as células que necessitam desse oxigênio. Porém, ao contrário do dióxido de carbono, o oxigênio ele é muito mais difícil de se dissolver nos fluidos e a sua solubilidade ele vai depender justamente da pressão que o impulsiona. O oxigênio, então, é extraído nos capilares e quando o sangue sai pela extremidade venosa desse capilar, a pressão média do oxigênio nas veias é cerca de 40 milímetros de mercúrio quando jovem. Porém, isso cai para cerca de 35 milímetros aos 70 anos de idade, por exemplo. Pessoal, o oxigênio entre os lados arterial e venoso, eles refletem o quão bem esse oxigênio é fornecido e utilizado. Aos 30 anos de idade, a quantidade de oxigênio que é liberada para as células ela é significativamente muito maior do que aos 70 anos de idade. Se você fizer as contas, uma pessoa de 30 anos ela liberará 55 milímetros de pressão, enquanto uma pessoa de 70 anos liberará apenas 35 milímetros de pressão. Como vocês podem ver, de 55 para 35 é muita diferença. E isso representa uma queda enorme na quantidade da pressão de oxigênio que as suas células recebem. Isso é importantíssimo, porque a reclamação mais comum que eu ouço quando eu comento sobre a oxigenoterapia de von Ardenne vem justamente de pessoas ou pacientes que realizam exames convencionais e o médico avalia a quantidade de oxigênio no sangue, apenas no sangue. E quando essa quantidade ela está normal, entre aspas, essas pessoas pensam que não necessitam de oxigênio algum. Porém, é aí que vem o problema. Eu vou contar algo para vocês que provavelmente vocês ainda não ouviram. Aquilo que está no sangue não tem tanta importância. O que interessa de fato é aquilo que está dentro da célula. É aquilo que é transportado e utilizado pela célula. O oxigênio ele pode até estar circulando em nosso sangue, porém se não existir um mecanismo para esse oxigênio entrar e ser utilizado pela célula, de nada adianta esse oxigênio estar lá. Vocês concordam com isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Pessoal, isso recebe um nome. Isso é conhecido como hipóxia funcional. Ou seja, o oxigênio ele está lá, porém não existe um mecanismo para fazer com que esse oxigênio seja transportado e utilizado pela célula em toda a sua totalidade. E existe até um exame para medir o grau de hipóxia funcional em nossos tecidos. Esse exame chama-se HIF, HIF-1-alfa, e nós falaremos sobre ele quando comentarmos aqui sobre câncer. Então, pessoal, como vocês podem ver, o que falta de fato ao profissional que não está devidamente atento a esses detalhes, e infelizmente são muitos, é que não se trata apenas da quantidade de oxigênio que está circulando no sangue, e sim o quanto desse oxigênio que está sendo transportado, ele consegue ser transferido e utilizado por nossas células. Quando a pressão do oxigênio cai com a idade, o volume de oxigênio presente em nosso corpo, ele pode até permanecer o mesmo de uma pessoa jovem, mas ainda assim você pode ter deficiência ou insuficiência de oxigênio. E isso porque não há uma pressão de oxigênio suficiente para levar esse volume de oxigênio a um estado utilizável. Portanto, gente, quando o seu médico lhe diz que há bastante oxigênio circulante no sangue, ele tem razão, está correto sobre esse ponto apenas. O sangue de fato ele está saturado de oxigênio. O problema é que não há oxigênio suficiente dentro das células. E por quê? Porque a capacidade do corpo de transferir esse oxigênio para as células
fica prejudicada à medida que a pessoa vai ficando mais velha devido a essa queda de pressão de oxigênio, que é de 55 em uma pessoa jovem e cai para 35 milímetros para uma pessoa mais velha, como foi já explicado anteriormente. Isso, pessoal, para uma pessoa de 70 anos de idade. Imagina agora quem tem seus 80 ou 90 anos. Compreende o impacto que isso pode causar na sua saúde e na saúde dos seus familiares ou dos seus pacientes? Isso muda tudo. E essa transferência de oxigênio do sangue para as células é talvez o fator subjacente mais significativo para você viver uma vida saudável e com autonomia. Quanto mais disfuncional for o mecanismo de transferência de oxigênio, maior será a probabilidade de você adoecer e muito mais rápido você estará envelhecendo. É por isso que você fica mais suscetível a doenças e disfunções à medida que se envelhece. Todo mundo fala apenas no aumento da expectativa de vida, mas convenhamos, do que adianta, as pessoas aumentarem a sua expectativa de vida e passar 10, 15 anos sem nenhuma autonomia, sobrevivendo à base de drogas medicamentosas, de muletas, apáticos? Eu não quero chegar aos 80 anos para ficar andando de muletas, tomando 5, 6, 10 medicamentos diferentes, como existem diversas pessoas por aí. Como você quer chegar aos seus 70, 80 anos de idade? É dessa forma? Sem autonomia? Refém de medicamentos? Porque é justamente assim que ocorre com a maioria das pessoas. Ou você prefere chegar aos 80 anos dessa forma, como esse aí? Olha só que legal. 85 anos de idade. Qual dos dois você prefere ser ao alcançar a idade de 70 ou 80 anos? Comenta aqui. O avanço da oxigenoterapia de von Ardenne é que ela realmente eleva essa pressão média de oxigênio de volta aos níveis de uma pessoa jovem. E não é apenas isso, ela aumenta em muito o lúmen desse vaso. Ou seja, o diâmetro desse vaso ele aumenta. E o melhor de tudo isso é que esse efeito ele é duradouro. Essa terapia, pessoal, ela é extraordinária e muito utilizada principalmente na Europa e Estados Unidos, seja para atuar no tratamento do câncer ou com o objetivo de melhorar a qualidade de vida ou ainda usado para o aumento no desempenho esportivo, pois essa terapia ela é também utilizada por atletas de alto rendimento. E eu sei, pessoal, eu sei que o tema câncer ele é um tema muito polêmico, mas sobre isso vocês podem aguardar que em breve eu estarei trazendo aí vídeos realmente impressionantes e com a devida referência e comprovação, ok? Mas isso vai ficar para um outro momento. Inclusive, foi mostrado até em um filme recente, Você provavelmente assistiu aí o Top Gun 2, viu aí o Maverick realizando a terapia de von Ardenne minutos antes de pilotar o seu avião. Vocês lembram disso? Os efeitos desse tratamento são impressionantes e de grande ação terapêutica para praticamente todas as condições humanas existentes. Porém, eu não estou querendo dizer com isso, eu vou deixar aqui um disclaimer, para os haters de plantão. Eu não estou querendo dizer que esse tipo de tratamento ele seja uma cura para qualquer tipo de doença. Porém, se nós pensarmos um pouco sobre tudo que já foi falado aqui, até aqui, se eu consigo melhorar a transferência e a entrega da substância mais importante e fundamental da vida para a reparação dos tecidos, com toda certeza eu devo concluir que o corpo vai ter uma oportunidade muito maior e melhor de corrigir qualquer tipo de problema de saúde. Concordam comigo? O que é que vocês acham? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E por enquanto é isso, pessoal. Aguarde aí a segunda parte desse vídeo, E em breve estaremos trazendo também novos vídeos sobre esse tema e também a respeito da ozonioterapia. Nossa, a ozonioterapia, esse é um tema realmente polêmico. Mas aqui você pode ter certeza que você vai entender tudo sobre os assuntos que são relevantes para a sua saúde. Espero que vocês tenham gostado, Que esse vídeo aí tenha de alguma forma sido útil para você. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, vamos aprender juntos, combinado? Um grande abraço a todos e vejo você no próximo vídeo falando aí da parte 2 dessa extraordinária terapia. Meu muito obrigado, até mais, um grande abraço.